Vamos continuar. Então, nós estamos a falar de Gênesis 24, 10, 11, né? Que tudo na nossa vida é uma jornada. Não tem como a gente conseguir bênçãos grandiosas sem passar por um processo. Tudo é um processo. Tudo. E o processo é necessário para que nós possamos dar valor. Porque quando nós conseguimos as coisas muito facilmente, tudo vem muito fácil, nós não damos valor às pessoas, nem a coisas, né? Mas quando nós passamos por um processo, e o ser humano, infelizmente, só valoriza quando perde. O ser humano, quando tem ali. Por isso é que é muito engraçado as pessoas dizerem porque é que tudo é muito difícil. Porque Deus sabe que nós, quando conseguimos as coisas muito facilmente, as coisas vêm a nós muito facilmente, nós não valorizamos. Nem um pouco. Então, o processo é importante até para o nosso próprio amadurecimento. É no processo que nós amadurecemos. Né? Então, é importante que a gente entenda que tudo passa por um processo. E ele saiu de Canaã até Mesopotâmia e tudo mais. E enquanto Isaac esperava, né? Também tem aquele período de espera. Isaac não sabia o que estava a acontecer. Ele estava na casa dele, né? Nós vamos ver mais tarde o que ele estava a fazer, mas ele não tinha nenhuma ideia, só estava à espera, às cegas, né? À espera que o servo voltasse com a esposa ou que não voltasse com a esposa. Ele não sabia o que ia acontecer. Mas em fé que o servo voltasse. Vamos continuar. Gênesis 24, 12, 14. E disse: Ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte d'água. Olha, isso também é super profético, pessoal. Lembra-me da mulher samaritana, quando Jesus foi ficar ali, né, na fonte e encontrou a mulher samaritana. E ele disse: dá-me de beber. E depois daquela história, né? Depois ele diz: eu sou a vida, né? Se quem beber desta água nunca mais terá sede. Lembra-me que o Senhor é realmente a fonte da vida, a nossa vida, né? E é muito interessante que ele foi a fonte da água, ele foi a fonte para encontrar a mulher, né? E que nós vamos para Gênesis 2, onde Deus formou a mulher, né? Muito profético. Ele foi na base. E diz assim: junto à fonte d'água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. E lembra-me também do versículo que diz: ribeiros de águas vivas sairão de nós. Ribeiro de águas vivas. E é da mulher onde sai a semente. Então é algo tudo muito profético, tudo muito bonito. 14. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba. E ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja quem designaste ao teu servo Isaac, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Ela aqui, o servo orou a Deus, nós vemos, né? E deu sinais ao Senhor. O que é dar sinais a Deus? É exatamente isso que ele fez. É quando nós dissemos: a mulher que fizer isso, a que me dá, a que dar de beber ao meu camelo, a que for isso, a que fizer isso, essa é a escolhida. Nós damos sinais a Deus. Eu há tempos vi existe um podcast, vários podcasts, né? Mas um podcast em especial de casamento e tudo mais, que é um casal que fala da sua jornada e agora está a ajudar as pessoas, né? Está a ajudar os casamentos do reino dos céus, está a ajudar casais a ficarem juntos, né? E ele dizia que ele já tinha orado, ele jejuou, e mesmo com 1 milhão de jejuns e oração, ele não recebia a confirmação se a moça era ou não era a esposa dele. E ele estava a conversar com uma tia, estava assim, né, a desabafar com a tia, que ele já não sabia o que ia fazer. E a tia disse: por que não dás sinais a Deus? E ele perguntou: o que é dar sinal a Deus? É exatamente isso. Ele deu um sinal, parece que a moça disse: Senhor, se ela me emprestar $200, então ela, algo assim. E realmente depois a moça emprestou-lhe. Então, se nada funciona, deem sinais a Deus, exatamente como o servo disse. Deem sinais a Deus. E a mulher que fazer exatamente o que vocês dizerem em segredo com o Senhor, então vocês saberão que essa é a escolha do Senhor. Ele orou em segredo e em segredo deu sinais a Deus, para que ele possa reconhecer a mulher de Isaac. Gênesis 24, 15, 16 diz assim: e sucedeu que, antes que ela acabasse de falar, olha só, é só para nós vermos como Deus estava com ele, como Abraão disse: o anjo vai diante de ti.
Eis que Rebeca havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Porque Abraão disse, vai à minha parentela. E realmente ele encontrou uma mulher, porque Rebeca era sobrinha de Abraão, filha do irmão de Abraão. Continuando. Saia com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem Varão não havia conhecido. Quer dizer, nunca teve relações sexuais. E desceu à fonte e encheu seu cântaro e subiu. Antes dela acabar de orar, Rebeca apareceu e era muito bonita. Desculpa, acho que aqui eu fiz uma confusão, né? Prontos. Vamos continuar. Prontos, Rebeca não tinha achado. Esse versículo diz que Rebeca não tinha achado com nenhum outro homem. Foi buscar água. Atenção, isso não quer dizer que todas que as mulheres que vão passar nas nossas vidas têm que ser virgens. Não. Porque aquela que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, né? E vive em santidade. Ela pode ter tido relações sexuais no passado, mas se agora está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas do passado ficaram no passado, exatamente como vocês. Que viveram uma vida promíscua, mas se agora estão em Cristo, tudo se fez novo, porque em Cristo nós somos uma nova criatura, né? E as mulheres que tiveram relações sexuais no passado, que hoje vivem em santidade, essas também agradam ao Senhor. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. A Ruth de Boaz não era virgem, agradou ao Senhor. A Abigail de Davi agradou ao Senhor. Muitas, né? Então o importante é viver em santidade. O importante é renunciar ao pecado, nos arrependermos e vivemos em santidade. Somos novos em Cristo Jesus. Todas essas, porém, vivem em santidade. E é a santidade que agrada o nosso Deus, né? É só isso. Amém? No entanto, quem ainda é, amém, também a graça do seja o nome do Senhor. Isso agrada muito ao nosso Deus. E eu acho algo muito, tirando a parte espiritual, a santificação, muito lindo teres e te entregares a só uma pessoa e só uma pessoa te conhecer intimamente. Acho muito bonito. É exatamente isso que Deus designou e fez para nós. Amém? E desenhou para nós. Gênesis 24, 17 e 20. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco d'água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água. E tirou para todos os seus camelos, exatamente como ele tinha orado, que a donzela que aparecesse, desse-lhe água e desse água aos seus camelos. E aqui também nós vemos a generosidade de Rebeca. Ela era uma mulher muito generosa. Ela viu, porque aquele é um estranho, ela não sabe, é uma pessoa estranha. Que estava em viagem, não estava sozinho, estava com outros homens, porque ele não viaja sozinho. E ainda assim ela foi generosa e corajosa de dar água, né? E a palavra fala muito, principalmente na família de Abraão, fala muito quando os anjos foram ter com Abraão, quando Sodoma e Gomorra ia ser destruída, eles foram ter com Abraão. E a palavra fala sobre hospitalidade, né? Sermos hospitaleiros com os outros, damos de beber a quem tem sede, damos de comer a quem tem fome. Então, a generosidade de Rebeca, dar de beber a um homem estranho, ainda dar de beber aos seus animais, sem saber o que está seguindo todos os sinais que o servo de Deus deu ao Senhor. Ela não sabia que tudo o que ele disse, ela estava a fazer. Ela não sabia, certo? Gênesis 24, 21 diz, e o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. O silêncio tem algo muito poderoso que é, nós às vezes falamos tanto, oramos tanto, mas nunca ficamos em silêncio para ouvir o Senhor. Oramos, entramos nas redes sociais, oramos, vamos ver filme, oramos, vamos conversar, oramos, vamos ouvir músicas do mundo, oramos. Nós nunca oramos e ficamos em silêncio para ouvir o Senhor. A resposta pode não ser naquele dia, mas jura, o silêncio é importante. Ele estava admirado em ver que tudo que ele disse a Deus, ela estava a fazer. E ele assim em silêncio, né?
ele, para ver se realmente aquilo vem do Senhor, né? A gente ora, pede, dá sinais ao Senhor, fica em silêncio, vendo o Senhor agir em nosso favor, usando de discernimento para entender se aquilo vem do Senhor ou não. E realmente aquilo veio do Senhor. Amém? Gênesis 24, 22, 25 diz assim: E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E disse: De quem é filha? Faz-me saber, peço-te. Há também em casa do teu pai lugar para nos pousarmos? E ela disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, e a qual deu a Naor. Disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Mais uma vez ela sendo super generosa, né? Agora, aqui tem uma cena: adornos, presentes, pulseiras, ouros, né? Ele deu ouro e esses adornos a Rebeca como símbolo da escolhida. Quer dizer, ele pôs isso nela para dizer: esta é a escolhida. Assim como os noivos fazem dando anéis de compromisso às suas amadas, tornando-as como deles, né? Vocês quando querem casar com alguém, vocês querem casar com alguém, vá lá, dás um anel e pedem em casamento. Aquele anel é a representação, representa, né? É o símbolo que essa mulher pertence a um homem. Então, quando ele pôs os adornos na Rebeca, aquilo era o símbolo da escolhida. Eu te escolhi, tu pertences ao meu Senhor. Nesse momento, o servo ocupou a Rebeca, vamos assim dizer, né? Para que todos saibam que ele era a escolhida. E mais uma vez, Rebeca foi generosa em dar a sua casa para um estranho passar a noite. Melhor é dar do que receber, diz a palavra. E a generosidade abre portas e grandes bênçãos são desbloqueadas quando nós somos generosos com os outros. Amém? A palavra em Tiago diz que a verdadeira religião e a maculada e pura é aquela que nós ajudamos os órfãos e viúvas. Esse é o verdadeiro cristianismo, é a verdadeira religião. Amém? A palavra também diz que nós podemos falar a língua dos anjos e tudo mais, mas se não tivermos amor, nada temos. Em Coríntios também diz que a esperança e a fé e o amor são muito importantes, mas o que está acima de tudo é o amor. E ela aqui mostrou muito amor, mostrou-se uma mulher generosa e muito amor. Amém? Vamos continuar no próximo áudio.